Bem, boa tarde, minhas amigas. Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31 de outubro de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia. Hoje nós vamos começar a estudar o item 5, desenrola-se o trabalho. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino, por favor, minha filha, faz a prece para a gente. Sim, vamos unir o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga da Casa de Francisco, e agradecer pela oportunidade do estudo. Pedimos a bênção, a proteção do Mestre Jesus, que possamos estar com a mente aberta para adquirir esses conhecimentos e pedir a permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia. E o nosso item de estudo hoje é o item 5, desenrola-se o trabalho. Diz assim Hermínio de Miranda: terminadas suas breves recomendações, ele é nada prolixo, né? Pessoa que fala muito e não sabe sintetizar o pensamento. Ele não é prolixo, ele não é desse tipo de pessoa. E ele está falando de quem? Ele está falando desse do amigo espiritual de Regina, né? Que a Regina estava dizendo: sinto tive respeito quando estou diante dele, escreve Regina. Ele é amoroso e amigo, mas sinto dele aquela austeridade comum às pessoas que se impõem pela autoridade moral. Ela está falando do orientador espiritual, do amigo espiritual dela. Ele, né, o amigo espiritual, não é nada prolixo, retira-se suavemente. Regina experimenta apenas o ligeiro movimento do tronco para trás e em seguida para frente, ou seja, o mesmo balanço que experimentou quando ele se preparava para falar para o seu intermédio. Então, ela está falando aqui de quando o homem espiritual vai embora, termina de dar passividade. Tanto que, como ela falou, os movimentos, né? Quando ele termina de dar a passividade, ela, ela dá um ligeiro movimento do tronco, assim, para trás, né? E para trás e depois ela vai para frente. É o movimento que ela faz quando ele se afasta. É a mesma coisa que ela experimenta quando ele se aproxima dela, né, para dar a comunicação. É esse movimento que ela para trás, outro para frente. Apenas isso, né? No momento seguinte, ela se encontra novamente dentro do corpo físico. Quer dizer, ela se afasta, ela desdobra e ele se aproxima perispiritualmente dela, ela desdobra, se afasta, ele toma posse do corpo, né, para dar a comunicação. Depois ela se aproxima e ele sai. O mentor coloca-se então à sua direita e ali permanece durante o desenrolar dos trabalhos da noite, sempre atento, vigilante, seguro, tranquilo. É chegado então o momento de começar a receber as entidades que vêm para tratamento. Faz-se uma pausa e Regina procura silenciar a mente como se a esvaziasse de qualquer pensamento, a fim de poder entregar-se ao trabalho. Normalmente ela não percebe visualmente a entidade que se aproxima. Sente a presença de alguém, pelo que os médios costumam caracterizar como vibração. E começa novamente aquela sensação de que a mente está se levantando da cadeira da frente para sentar-se na fila de trás a fim de dar lugar a alguém. É aquilo que eu falei do desdobramento, né? Como ela diz aqui, a impressão que ela tem
é que quando ele chega, a mente dela, é como se a mente dela se levantasse, saísse do lugar onde ela está, que seria a cadeira da frente, e fosse sentar lá na cadeira de trás. Essa é a sensação que ela tem, né? Que ela sai do corpo, ela estaria aqui na cadeira da frente e vai sentar-se na cadeira de trás para que outro possa dar a comunicação através dela, né? Quer dizer, utilizando do corpo dela. Ao contrário da incorporação do mentor, que se processa com a maior suavidade, acompanhada de uma leve sensação de balanço e expansão. A manifestação de entidades desarmonizadas é rude e paciente. Então, ela está fazendo a comparação aqui, que quando a comunicação é dada por ele, pelo mentor, pelo orientador espiritual, ela se sente tranquila, calma, né? Agora, quando a incorporação, né, a aproximação é feita por um espírito em desequilíbrio, ela diz assim, ó, a sensação de balanço, né, a manifestação de entidades é rude e impactante. Então, a aproximação de uma entidade superior, uma entidade boa, a sensação que ela tem é uma sensação boa, tranquila, sem, bem suave. Agora, quando o espírito que chega para dar comunicação é um espírito em desequilíbrio, a aproximação dele é desarmonizada, é rude e impactante. Então, é como se, de repente, né, você estivesse no lugar, se aproximasse de você uma pessoa educada, uma pessoa tranquila, ela chega, pede licença, fala com calma, com tranquilidade, ocupa o lugar sem fazer nenhum alarme. Agora, quando é uma pessoa estouvada, ela chega empurrando todo mundo, arrasta a cadeira, né? Indo, vai sentando, fazendo barulho, falando alto. É mais ou menos assim a sensação que ela tem. Um é de tranquilidade e suavidade, o outro não. O outro é uma coisa mais rude. Logo que se ligam a Regina, ou seja, quando suas auras, quer dizer, atmosferas espirituais, entram em contato, ela experimenta um forte choque, como se tivesse tocado em um fio elétrico desencapado. Olha só. Então, quando há essa aproximação da atmosfera espiritual dele, do comunicante, e a dela, com a dela, é como se ela tivesse levado um grande choque, como se tivesse tocado o fio elétrico desencapado. Ela tem a impressão de que é esse choque que a retira bruscamente do corpo. Quando, quer dizer, quando as atmosferas espirituais se tocam, ela toma esse choque forte, ela tem a impressão que é naquele momento que ela se afasta bruscamente do corpo. Às vezes, já fora do corpo, sente dificuldades na garganta, como se alguém estivesse a remexer com ela, ou como se estivesse engasgada. Certamente isso resulta das manipulações um tanto inábeis do manifestante nos centros nervosos que comandam a fala. Então, repare, ela sente dificuldade na garganta, como se alguém estivesse a remexer com ela, ou como se ela estivesse engasgada. Mas, na realidade, não é aqui na garganta que o processo acontece. É como se mãos inábeis, que é daquele que está se manifestando, estivesse mexendo nos centros nervosos dela que comandam a fala. E aí ela sente na garganta o efeito. Então, eu trouxe mais uma vez aqui um texto, que é até desse livro mesmo, mas para não mandar vocês pegarem, deixa eu ver aqui onde ele está, eu vou abrir aqui, peraí, instantinho. Aqui, ó, diversidade dos carismas, tá? Nós já até falamos com isso várias vezes. Está lá no capítulo 12
desse livro, Diversidade do Carisma, no item 1, parágrafos 8 até 10. Nós já falamos isso outras vezes, né? Mas é sempre bom relembrar. O Hermínio diz assim: devo confessar que encontrei certa dificuldade em, em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes do cérebro. Eu vou pegar aqui o livro dos médiuns. Deixa eu pegar aqui rapidinho o livro dos médiuns. Deixa eu ver a questão direitinho que o Kardec colocou isso. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, gente. Eu estou olhando aqui, só para a gente confirmar. É Livro dos Médiuns 189. A gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom a gente voltar a ler. 189. O Kardec diz assim: médiuns pneumatógrafos. Na notinha, médios pneumatógrafos. Ele bota assim: os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Aí tem uma nota de Allan Kardec, na questão 189 de O Livro dos Médiuns. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, né? Vou ver se é aqui mesmo. Entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá da escrita direta. Então, eles dizem, né, os espíritos insistiram, porque Kardec queria colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. E eles disseram o seguinte, que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá com a escrita direta. Tá? Então, eles falam aqui sobre que os espíritos se servem dos materiais existentes no cérebro do médium. É sobre isso que o Emílio vai falar. Ele diz: devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro do médium. Foi o que está escrito, é o que está escrito no Livro dos Médiuns. O espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. E o Emílio disse: não entendi essa expressão, materiais existentes no cérebro do médium, como está aqui no Livro dos Médiuns. Ele não entendi isso. Necessário, segundo os espíritos, a produção dos efeitos inteligentes. Então, Kardec diz que os espíritos precisam se utilizar desses materiais existentes no cérebro do médium para produzir efeitos inteligentes. E ele achou isso estranho. Ele não entendeu o que o Kardec falou. Aí ele está aqui, recorrendo ao original francês, o que ele fez? Ele foi pegar a tradução, o Livro dos Médiuns em francês, para tentar ver se ele compreendia melhor o que Kardec teria dito. Porque na tradução que nós temos, em português, ele não compreendeu. Então ele foi lá no original francês. Então está lá. Recorrendo ao original francês de que disponho, a expressão correspondente material do cérebro do médium, materiais cerebrais do médium. Eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, a ideias, conceitos, vocabulários. Para ele, essa palavra material que o espírito se utiliza, que estão no cérebro médico, para ele era isso, que o espírito se utilizava das ideias, dos conceitos, do vocabulário, das palavras que estão
no arquivo mental do médium. Eu também pensava isso. Estão lá guardadas no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Então, quando o espírito diz que ele se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, a gente pensava isso, que o espírito se utilizava dos conceitos, dos vocabulários, né? De tudo isso que a gente aprendeu, que está na nossa memória. Na realidade, não é sobre isso que ele está falando. Ele se refere ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constitui o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais e não propriamente do material existente do cérebro. No cérebro. Não é das palavras que eles se utilizam, das palavras que estão aqui na nossa cabeça, mas das células que estão no nosso cérebro. Tá? Que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais e não propriamente do material existente no cérebro, como que ali arquivado à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro como central nervosa e posto de comando do sistema, e não como instrumento da memória. Então, mais uma vez recapitulando isso, que nós já até vimos, ele está falando do cérebro, das células. Por isso aqui ele citou essa questão. Quando a Regina diz que depois que ela está desdobrada e ela vai dar mensagem pela psicofonia, ela sente uma dificuldade na garganta dela, como se alguém estivesse a remexer com ela, com a garganta dela, ou como se ela tivesse engasgada. Mas o espírito não está mexendo na garganta dela. Não é. Eu acredito que essa sensação que ela tem na garganta é um reflexo. Na realidade, o que ele está fazendo é manipulando de uma forma inábil, que talvez ele não seja um espírito evoluído, um espírito mais bem preparado. Porque se é o mentor, o amigo espiritual, que vai dar a mensagem psicofônica, ele sabe como fazer isso, de maneira delicada, entendeu? Mas esse espírito que vai dar a comunicação não é o mentor, o orientador. Então, ela diz aqui, ó, que ele mexe nos centros nervosos dela, centros nervosos que comandam a fala. E a gente sabe que está tudo aqui, né? Tanto é que se você sofreu um acidente, perdeu uma parte de massa encefálica dessa área da fala, você pode perder a fala ou pode passar a falar gaguejando, ter muita dificuldade de fala, porque a área do cérebro responsável pela fala foi danificada no acidente. Pode acontecer também da área do cérebro responsável pela visão. Se for afetada, você pode ficar cego. Porque cada sentido nosso tem a sua área do cerebral, do cérebro. No caso dela, ela está dizendo que um espírito que não tem muito conhecimento disso, que é da psicofonia. Então, ele tem que mexer nos centros nervosos dela, mas ele não tem muita habilidade para fazer isso. O que acontece? Ela sente um reflexo da garganta, mas ele está mexendo no centro nervoso que corresponde à fala, mas se reflete no aparelho fonador. Então, ela sente dor de garganta, como se ela tivesse engasgada. E aí, muitas vezes, a pessoa pode dizer: ah, o espírito está mexendo no aparelho fonador dela, por isso que ela está sentindo dor de garganta. Não. A maioria das vezes a gente não ouvia isso, que os espíritos manipulavam o nosso aparelho fonador para dar comunicação.
Era isso que a gente ouvia falar. O espírito se apodera do aparelho fonador, da garganta, das cordas vocais, que esse é o nosso aparelho fonador, né? São as cordas. Não, não é dessa região das cordas vocais que ele se apodera. É dos centros nervosos correspondente à fala. Ali ele manipula para poder dar a comunicação. Olha que troço interessante. E aí ela sente o reflexo na garganta, né? Ocorre, a essa altura, diz o Hermínio, certo baralhamento na sensação de presença no ambiente. Ela está e, ao mesmo tempo, sente, não está ali, porque ela desdobrou, né? Ela está, mas, ao mesmo tempo, parece que não está ali. O corpo físico a curta distância, porque ela saiu, se afastou do corpo. O corpo está ali, ela se afastou, está a curta distância do corpo. Então, aqui, ó, sente não está ali. O corpo físico a curta distância é seu, mas naquele momento ela não parece dominá-lo e controlá-lo. Está ligada a ele, sim, pelo cordão, né, de prata, que é uma extensão do perispírito, mas sem ter à sua disposição os comandos receptivos. Entendeu? Ela está ligada ao corpo pelo cordão de prata, mas ele diz aqui, ó, mas ela não parece dominá-lo e controlá-lo. Está ligada ao corpo, sim, mas não tem à disposição dela os comandos receptivos, porque os comandos receptivos estão sob domínio do espírito comunicante, que está lá, ó, mexendo nas células do cérebro dela, do corpo físico dela. E ela está afastada do corpo físico. Percebe que o corpo fala, gesticula, argumenta, enquanto ela é simples espectadora do que se passa. Sente-se independente, ou seja, é dona, né? É dona dos próprios pensamentos e de sua maneira de ser. Nada está alterado na sua personalidade, na sua maneira de considerar as coisas. Então, olha que coisa interessante que ela está dizendo aqui. Ela está vendo o corpo dela falar. Ela está fechando o corpo. O corpo está lá sentado na cadeira. Mas é o espírito que está comandando. Ela sente o corpo dela falar, como se o corpo fosse uma marionete. Entendeu? Que alguém está controlando. O corpo gesticula, argumenta, mas tudo isso é o espírito. Ela é só uma espectadora, está assistindo o que ele está fazendo com o corpo dela. Agora, o que ele diz aqui? Onde ela está, um pouco afastada do corpo, ela se sente independente. Ou seja, é dona dos próprios pensamentos e de sua maneira de ser. Ele está controlando o corpo dela. Ele não está controlando ela. Entendeu? Ele controla o corpo. Ela não. Ela está desdobrada. Ela é dona da personalidade dela, do pensamento dela, do querer dela. Por isso ela diz aqui, sente-se independente, apesar de ele estar mexendo no corpo dela. É dona dos próprios pensamentos, de sua maneira de ser. Nada está alterado na sua personalidade. Ela está encarnada, desdobrada, mas encarnada. Tem uma personalidade. Regina. E na sua maneira de considerar as coisas. Frequentemente, ela até discorda do que ele está dizendo através do corpo, mas, no momento, ela não consegue interferir. Se quiser gritar, por exemplo, ou dirigir seu doutrinador, como já experimentou certa vez, não conseguirá. Então, ela tem essa sensação de que ela não consegue intervir, mas a gente sabe que consegue, que é possível. A gente sabe que é possível, mas ela tem essa ideia de que ela não consegue.
Mas a gente já aprendeu que a gente consegue. Mas ela tem essa impressão, tá? Tanto que ela diz aqui, do seu ponto estratégico e perfeitamente lúcida, percebe o que se passa na reunião, tanto ostensiva como secretamente. Ou seja, nota alguns atentos interessados. Ou seja, nota alguns atentos interessados no desenrolar da tarefa. Os que estão contribuindo com a sua conta de amor fraterno no tratamento do espírito de desarmonia. Ela está falando aqui dos companheiros da reunião mediúnica, dos outros médiums, tá? De onde ela está desdobrada, ela consegue saber tudo o que está acontecendo na reunião. E ela percebe o comportamento de alguns companheiros que estão ali na mesa. Então, ela diz aqui, ó, ela vê aqueles que estão contribuindo com a sua cota de amor fraterno no tratamento do espírito de desarmonia, os que estão impacientes, olha aí, ou desafinados por qualquer motivo. Então, ela vê aquele que está realmente colaborando com o trabalho, que está realmente ali participando, e ela vê também aqueles que não estão. Olha que coisa interessante. Ela consegue saber quem está ajudando e quem não está, dos outros companheiros da mesa, tá? Aqueles que estão impacientes, de repente querendo que a reunião acabe logo, ela chama aqui de desafinados, quer dizer, não estão em sintonia com o grupo, né, que está fazendo o trabalho. Percebe ondas de energia irradiando-se do coração de alguns e que se dirigem ao seu corpo físico, onde se encontra a entidade em tratamento. Então, ela percebe que alguns companheiros da mesa, são companheiros encarnados, estão dirigindo boas vibrações em direção ao corpo dela, que está ali dando oportunidade àquele espírito de comunicação. E ela diz uma coisa aqui interessante. Ó, ela percebe ondas de energia irradiando-se do coração dos companheiros da mesa, e essas vibrações se dirigem ao corpo físico dela, onde se encontra a entidade em tratamento. Então, o espírito está dando comunicação, ele está ali em tratamento. E os companheiros da mesa estão irradiando para o corpo dela boas vibrações. Só que ela não está no corpo, ela está fora do corpo. Mas ela está percebendo tudo. Sente, por outro lado, olha aqui, ó, a repercussão dos males físicos de que se queixa a entidade. Então, a entidade está reclamando. Eu estou, de repente, né? A entidade, de repente, pode estar reclamando assim. Eu estou com dor no fígado, eu morri queimado, né? Eu fui assassinado, eu morri esmagado. Então, o espírito está dizendo que está sentindo incômodos. E ela, de alguma forma, está sentindo essa repercussão que, inclusive, eu vou aqui pegar o livro dos Espíritos, rapidinho, porque na questão 257, 257, deixa eu pegar aqui, que trata da sensação dos espíritos, tem uma questão falando da tal da repercussão. Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Eu acho que é no terceiro parágrafo. Deixa eu ver aqui. 1, 2. Quando ele fala mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. A experiência nos ensina. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Acho que é aqui que ele fala de repercussão. A experiência nos ensina, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, durante os primeiros instantes. O espírito não encontra explicação para a situação que se acha,
não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existia algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, 257, terceiro parágrafo, não estou morto, e acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente, os vermes não roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, do desencarnado, havia uma espécie de repercussão, olha aqui, repercussão moral, que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Aí, o amigo espiritual aqui, ele vai explicar mais ou menos essa palavra repercussão, que até o Hermínio usou. Ele diz aqui, repercussão talvez não seja o termo adequado, tá? Pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. É o que a Regina disse assim. E ela até sente aqui, né? Ela diz aqui, ó, sente, por outro lado, a repercussão dos males físicos de que se queixa a entidade. Vamos imaginar que o médium está dando a comunicação de um espírito suicida que diz assim, eu sinto os vermes me roerem. O médium pode sentir isso, como se os vermes estivessem comendo ele. Entendeu? Porque o espírito aqui, né, falou, diz ele aqui, é Kardec dizendo, um suicida nos dizia que essa questão 257 é uma questão que Kardec escreveu, tá? Então, Kardec diz assim, um suicida nos dizia, para a equipe da mesa dele, lá, da Sociedade Parisiense de Espírita. Não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os velhos a me roerem. Esse espírito estava lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas falando através de um médium. De ser que o médium estivesse sentindo a sensação que o espírito está sentindo. Entendeu? Aí eles aqui, repercussão talvez não seja o termo adequado, pois poderia dar ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado a ele, que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Como o espírito, o seu perispírito, ainda estava ligado ao corpo, esse espírito via os vermes comendo o corpo. E ele, ao ver aqueles vermes comendo o corpo, ele tinha a sensação de comendo também. É igual a pessoa que, de repente, você está num lugar, aí você vê alguém cheio de piolho. Esse é o exemplo mais clássico que tem. Uma pessoa cheia de piolho na cabeça. Tem pessoas que começam a fazer o quê? Fazer assim, ó. A minha mãe é uma. Começa a fazer assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Porque você está vendo o piolho na cabeça do outro e o outro se coçando. Aí você tem uma impressão que com você está acontecendo isso também. Aí você começa, ai meu Deus, se coçar. Você não tem piolho. Você não tem. É o que ele diz aqui. É a visão do que está se passando com o outro, impressiona você. E aí você começa também. Ai, eu acho que eu vou olhar minha cabeça. Eu acho que tem alguma coisa na minha cabeça. E não tem. Mas é a impressão do que você está vendo. Aquilo te impressionou a tal ponto que você passa a sentir. Isso é o espírito, é o desencarnado, dizendo que está com essa sensação. Mas o médium, como a Regina trouxe aqui, ela diz aqui, ó, ela sente também como médium de incorporação a repercussão dos males físicos de que se queixa a entidade. Então, o que a entidade está sentindo
Eu estou sentindo. Por exemplo, vamos imaginar que ele morreu esquartejado, em vida. Não mataram ele para esquartejar depois, não. Esquartejaram ele vivo. Ele, agora, por talvez ainda estar com seu perispírito ligado ao corpo, ele está vendo, ou aquela lembrança, e ele sente como se estivesse esquartejando ele agora. Só que não está mais. Mas a lembrança daqueles primeiros momentos, que logo depois deve ter morrido, ficou tão forte na mente dele que ele agora está sentindo as dores. E isso o médium pode sentir. Então, ela disse isso, né? Ela sente, por outro lado, a repercussão dos males físicos de que se queixa a entidade, ou mesmo, quando ela não dá voz a essas queixas, embora cita as dores correspondentes. Então, ela não fala, né? Por ele dizer que, ou, mesmo quando ela não dá voz a essas queixas, quando ela diz assim, eu estou sentindo uma dor, ela sente as dores correspondentes. É curioso que não consegue falar. Se o espírito manifestante não tem língua, ela não consegue, não tem língua, por ter sido cortada em alguma encarnação passada. Gagueja, por exemplo, se o espírito tiver tido a língua arrancada, ela não consegue falar. Porque ele não consegue, ele não fala, porque ele perdeu a língua. Ela não consegue falar também. Se ele gagueja, gagueja, se o espírito tem esse problema, ela também parece embriagada ou drogada. Se é esse o caso com o espírito. Então, se o espírito gagueja, ela gagueja também. Se o espírito morreu de uma overdose, ela se sente também embriagada ou drogada. Percebeu? Ela tem essa repercussão, que não é a palavra ideal, como disse aqui na questão 257, mas ela sente, de uma forma muito forte, o que o espírito está sentindo também. Experimenta, Regina, não apenas o desconforto físico das mazelas orgânicas, mas também estados de aflição, angústia, desespero, revolta ou ansiedade. É difícil para ela livrar-se dessas verdadeiras contaminações, que ele botou entre aspas, tá? Contaminações físicas e psíquicas, dado que as sensações fluem de um perispírito para outro. As sensações passam do perispírito dele para o perispírito dela, através das tomadas. Lembra que ligam as aulas? Lembra que nós estudamos isso? Que a nossa aura, a nossa atmosfera espiritual, é como se ela tivesse nas extremidades uns pluguinzinhos. André, nós estudamos isso no livro de André Luiz. É como se eles tivessem umas tomadinhas na nossa atmosfera perispiritual, que quando elas se tocam, faz a conexão, entendeu? O André Luiz, não me lembro bem do livro do André Luiz, que nós estudamos sobre isso. É como se na nossa atmosfera perispiritual tivesse uns pluguezinhos, que quando uma atmosfera espiritual ou uma aura toca a outra, dá o tal do choque. Tanto que ela falou aqui, voltando uns 2 parágrafos, ela diz aqui, ó, logo que se ligam a Regina, o espírito se liga a Regina, ou seja, quando suas auras ou atmosfera espiritual entram em contato, ela experimenta um forte choque, como se tivesse tocado o fio elétrico desencapado. Ela tem a impressão de que é esse choque que a retira bruscamente do corpo. E nós já vimos André Luiz, ele falando sobre isso, da atmosfera espiritual, da aura, que é como se ele tivesse os conectores, que quando uma atmosfera espiritual toca a outra, aí você faz esse contato. E aí é passado a mensagem, né? Eu trouxe aqui do livro, eu botei do PDF, porque tem gente que não ia ter o livro, não ia estar com. É o Qualidade da Prática Mediúnica. Quem quiser depois
dá uma olhadinha, parece que é questão 92, mas eu vou compartilhar aqui, que eu não peguei tudo, não. Deixa eu ver, abrir aqui. É, é na questão 92 do livro Qualidade da Prática Mediúnica do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eu peguei só um pedaço. Diz assim: quando a diretora informou que ele, o espírito que blasonava é quem? Falando. O espírito que blasonava, incorporado ao médium, iria sofrer já o efeito da prisão na qual se achava o organismo do médium e cujo corpo não podia manipular, o espírito que descarregava suas energias de violência no médium, que as eliminava mediante sudorese viscosa, abundante, sudorese é suor, né? E fluidos escuros em quantidade, começou a sentir-se debilitado. Neste momento, a ação do perispírito do encarnado sobre ele fez-se muito forte e começou a encharcá-lo do fluido animal que lhe constitui envoltório. Essa energia de constituição mais densa produzia do comunicante sensações que o angustiavam, como se lhe gerasse asfixia contínua, as forças que lhe eram aplicadas pela benfeitura. E a psicosfera geral incidiu sobre ele de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal que se afervorara. Então, vamos ver aqui, deixa eu só pegar aqui direitinho, para a gente poder ler legal isso aqui. E esse trecho está falando sobre o choque anímico, tá? Então, vou voltar aqui. Quando a diretora do trabalho, informou que ele, está se referindo ao espírito, iria sofrer já o efeito da prisão na qual se achava. Quer dizer, o espírito estava ligado ao médium. Então, é como se ele estivesse preso. Ele não conseguia se desligar, ele não conseguia se afastar do médium. E cujo corpo não podia manipular o espírito. Tá? Então, o espírito ele não conseguia manipular aquele corpo a que ele estava ligado, que era o corpo do médium. E o médium descarregava suas. E ele, espírito, descarregava suas energias de violência no médium, porque ele estava revoltado, porque o médium não deixava ele se afastar. Então, ele, em contrapartida, descarregava as energias de violência dele no médium. E o médium eliminava essas energias negativas que recebia do espírito através do suor. Então, o médium começava a suar muito. E esse suor era a eliminação das energias de violência que o espírito derramava sobre ele. Tá? Era uma sudorese viscosa, abundante e fluidos escuros em quantidade. E aí começou a sentir-se debilitado. Neste momento, a ação do espírito encarnado sobre ele fez-se muito forte, porque aí o espírito começou a ficar debilitado, porque ele jogava essa energia do médium e o médium eliminava, ele começou a sentir-se debilitado. E aí a ação do perispírito encarnado sobre ele se fez muito forte. E ele mandava o fluido de violência para o médium, e o médium devolvia o quê? O fluido animalizado para ele. Entendeu? Então, ele mandava uma coisa para o médium para derrubar o médium. Não conseguia. E o médium mandava para ele fluido animalizado. Essa energia de constituição mais densa produzia no comunicante sensações que o angustiavam. Conforme ele ia recebendo esse fluido animalizado do médium, ele ia ficando angustiado, como se lhe gerassem asfixia contínua. As forças que lhe eram aplicadas também pela benfeitora e a psicosfera geral do grupo, do ambiente, né, e dos outros médios,
incidiam sobre ele de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal que se afervorava. Viu? Lembra que a Regina antes falou? Que ela ficava afastada, observando tudo que estava acontecendo. E ela via também que a equipe da mesa, alguns estavam desligados, alguns não estavam prestando atenção, mas ela via que outros estavam dirigindo para o corpo dela, estava dando oportunidade ao espírito de se comunicar, boas vibrações para ajudar no tratamento do espírito. É isso aí, né? Ele, além de receber essa energia do médium, ele recebia também as forças aplicadas pela benfeitora e a psicosfera geral, porque a equipe que estava ali estava também mandando energia para ele, mandando energia para ele. E ele se sentia cada vez mais fraco e impedido de fugir. Ele não conseguia se libertar. Aí aqui, a equipe do projeto traz um trecho do livro Trilhas da Libertação de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Valdo Pereira Franco. Capítulo A Luta Prossegue. Então, ele vai trazer para a gente uma historinha. Na comunicação física, o corpo do médium como veículo, o perispírito do médium encarnado absorve parte dessa energia cristalizada, diminuindo-a no espírito. E ele, por sua vez, receberá o choque do fluido animal do instrumento, que tem a finalidade de abalar as camadas sucessivas das ideias absorvidas e dele condensadas. Então, na hora que o médium está dando a comunicação do espírito, o perispírito do médium, porque eles estão ligados através da aura, através da atmosfera espiritual. O perispírito do médium, que está encarnado, absorve parte da energia cristalizada. Com isso, o espírito fica com menos energia cristalizada, tá? E aí, conforme o espírito, o médium absorveu essa energia cristalizada do espírito, ele doa para o espírito o fluido animalizado. Então, ele retira do espírito a energia ruim e dá para o espírito uma parte da sua energia. E qual a finalidade dessa doação, dessa retirada dessa doação? Abalar as camadas sucessivas das ideias absorvidas e dele condensadas. Quando o espírito de baixo teor mental se comunica, mesmo que não seja convenientemente atendido, olha a observação. De repente, o médium não fez tudo adequado, de repente, o doutrinador também não deu atendimento adequado. Então, mesmo que não seja convenientemente atendido, o referido choque do fluido animal produz-lhe alteração vibratória, melhorando-lhe a condição psíquica e predispondo a próximo despertamento. No caso daqueles que tiveram desencarnação violenta, suicida, assassinados, acidentados em guerra, por serem portadores de altas doses de energia vital, muito fluido vital, e de repente foi assassinado. Não estava no planejamento dele morrer aos 18 anos. Mas devido, às vezes, à sua conduta, morreu. Então, ele tinha energia vital, de repente, para viver até 50, até 80. Descarregam esse excesso de energia vital, descarregam parte delas no médium, que as absorve com pesadas cargas de mal-estar, de disposição e até mesmo de pequenos distúrbios, para logo eliminá-las, beneficiando o comunicante que se sente melhor. Eis porque a mediunidade dignificada é sempre veículo beneficiando o comunicante, que se sente melhor. Eis porque a mediunidade dignificada é sempre veículo de amor e caridade, porta de renovação, escada de ascensão para o seu possuidor. Mesmo que o médium, né, se sacrifique um pouco, sentindo aquelas dores, tudo vale a pena, porque você dará àquele espírito um pouco de paz e tranquilidade. A incorporação
em face da imantação magnética de ambos perispíritos, impede o paciente, quer dizer, o espírito, de fugir ao esclarecimento. Nele produzindo uma forma de controle, não pode evitar com facilidade. Então, quando essas atmosferas espirituais se ligam, o espírito não consegue fugir ao esclarecimento. Ele vai ficar ali, mesmo que ele não queira, tá? Porque ele vai sofrer um certo tipo de controle que o médium vai impor a ele. E aí ele vai ficar ali. E logicamente, a espiritualidade vai estar lá, né, para ajudar o médium a manter o espírito ali, para que ele possa receber toda a ajuda necessária, né? Então a gente vê, eu só estou vendo aqui um negócio. Depois, avançando, eu agora estou com o livro do projeto Manuel Filomeno Miranda, quando ele vai dizer aqui, não precisa vocês pegarem não, tá? Quando ele vai dizer assim, ó, consideramos o médium como um imã e os espíritos em determinada faixa vibratória na condição de limalha de ferro. Olha que comparação que ele faz. O médium como um imã e os espíritos sofredores, vamos dizer assim, como limalhas de ferro, que lhe sofrem atração e, após se fixarem, permanecem por algum tempo com a imitação de que foram objeto. Então, você bota um pouquinho de limalha de ferro no chão e vem com o ímã. Quando se aproxima o ímã, aqueles coisinhas, pedacinhos de ferro se agarram e ficam presos no ímã, né? Do mesmo modo, os sofredores, atraídos pela irradiação do médium, absorvem a energia fluídica, com possibilidade de demorar-se por ela impregnados. Sob essa ação, a teimosia rebelde, a ostensiva maldade e o contínuo ódio do espírito diminuem, permitindo que o receio se lhe instale no sentimento. E aí, toda aquela raiva, toda aquela revolta dele diminui. E aí ele fica como? Com medo. O que está acontecendo comigo? Que eu não estou conseguindo mais exercer aquele meu poder. Eu enfraqueci. Tá? Esse receio se instala no sentimento, tornando aí maleáveis as orientações e mais acessíveis à condução para o bem. Como ocorre na Terra com determinada súcia de poltrões e delinquentes, a ação da polícia inspira-lhes mais respeito do que a honorabilidade de uma personalidade de consideração. Então é que é o seguinte: se alguém chega e começa a falar com eles, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo, eles não vão dar atenção. Então é preciso uma ação mais contundente, que aí eles vão ter medo, né? Vão recear, né? Então, o que a gente está percebendo aqui? Que o médium, ele vai ter um papel muito importante. Que papel é esse? É de proporcionar um pouco de alívio para aquele que está sofrendo, mesmo com o estado do sofrimento pessoal. Entendeu? Por quê? Porque no momento em que essa ligação se faz, você absorve aquela energia deletéria do espírito. E às vezes é uma pancada, dependendo do tipo de espírito, né? Vem aquela energia pesadona em cima de você. Mas, em contrapartida, você doa para ele uma parte da sua energia animal, do teu fluido. Então, ele, durante um certo tempo, porque essa ligação dura 10 minutos numa mesa mediúnica, vamos calcular assim, durante 10 minutos, ele vai se sentir aliviado daquelas dores. Você vai sentir, né, assim, às vezes, com muita dificuldade,
mas você vai estar ajudando o irmão a, durante pelo menos um espaço de tempo, a ter um alívio do seu sofrimento e uma oportunidade de ouvir uma palavra que pode mudar o rumo da caminhada dele. Depois que o médium se desliga do espírito, o sofrimento dele pode voltar, vai voltar, é dele. É dele. Pode até voltar, mas não talvez com a mesma força que antes. Se ele compreendeu. Se ele não compreendeu, vai voltar com carga total. E o médium vai sentir ainda um pouquinho de agonia, mas depois vai se libertar, por quê? Aquilo não pertence a ele. É o que eles falam, né? É uma caridade que você está fazendo, você, médium, porque você está aliviando o sofrimento daquela pessoa, né? Você está ali tirando dele um pouco dessa dor, dessa agonia durante alguns momentos. Esse é o grande trabalho, né, do médium. Você vai estar aliviando aquele companheiro daquele sofrimento em que ele se encontra. Vamos ler mais um pedacinho aqui, voltando ao livro do Diversidade dos Carismas. Às vezes, a Regina percebe quadros vivos e cenas de intensa dramaticidade, como se estivesse assistindo a um filme, enquanto a entidade fala pelo seu corpo. É como se ela visse tudo o que está acontecendo, as coisas que eles estão narrando. Isso lembra muito Ivone Pereira, lembra? Que ela via as cenas e quando ela ia escrever o livro, ficava mais fácil, porque o espírito falava, mas ela tinha visto o ambiente, tudo o que tinha acontecido, né? Enquanto a entidade fala pelo seu corpo. Está ali como um boneco de marionete. Lembra que eu falei da marionete? Como se o espírito estivesse ali controlando, sendo manipulado por outra inteligência que não a sua, através de cordões que lhe são invisíveis. Em se tratando de espíritos profundamente desarmonizados, raramente tais cenas são tranquilas. Ao contrário, algumas são realmente dolorosas e até chocantes. Assassinatos brutais, execuções frias, tortura, gente acorrentada, incêndios, horror. Tudo como se vê, tudo como se estivesse acontecido ali, naquele momento, ao vivo. Ela vê como se o fato tivesse acontecido. Porque quando o espírito lembra e ele traz essas sensações, para ele é como se ele está revivendo o fato. É como se estivesse acontecendo naquela hora. Então ela pega o fato ao vivo e a cores. Vê a entidade em pranto e percebe que as lágrimas estão escorrendo pelas suas próprias faces, daquele corpo que ao mesmo tempo é e não é seu. E acaba se comovendo com essas aflições. O corpo é dela, mas ao mesmo tempo parece que não é. Você tem outro comandando o corpo. Certo que, com seu aguçado estado de acuidade, a Regina, enquanto desdobrada, percebe até sentimentos e intenções dos circunstantes. É capaz de acompanhar em todas as suas minúcias o desenrolar do diálogo entre o espírito manifestante e o doutrinador. Curiosamente, no entanto, ao regressar ao corpo físico e retomar seus controles, tem apenas lembranças fragmentárias do que se passou. Só mais tarde, à medida que os companheiros comentam a reunião, a avaliação, né? E repassa um ou outro detalhes mais relevantes, ela começa a reconstituir alguma coisa a respeito. Mas é como se procurasse se recordar de um sonho do qual acaba de despertar, juntando pontas soltas e costurando os pedaços uns nos outros, com a intenção de obter uma noção mínima do que se passou. É que as ideias, conceitos e lembranças que constituem o diálogo não se originaram na sua mente, que ela está desdobrada. Aquilo não se originou da mente dela, né? E nem mesmo passaram por ela. De vez que ela continua a pensar e observar com inteira autonomia, como vimos em perfeita consciência da sua posição de dona do corpo, mas parcial e temporariamente desligada dele. Então, aquelas lembranças passam da mente do espírito para o cérebro dela. Só que ela está desdobrada.
Se ela está desdobrada, não passou na mente dela. Entendeu? Não passou na mente dela, porque ela está desdobrada, afastada do corpo. E a mente está com o espírito. E o comunicante está manipulando o quê? O corpo físico dela, o cérebro físico dela. É lógico que quando ela volta, pode ter algum registrozinho que ela capta, mas lembranças, por isso que muitas vezes a gente não lembra dos sonhos. Porque quando eu estou sonhando e eu estou desdobrada, o meu corpo físico está na cama, com o meu cérebro. E eu estou por aí, vivenciando experiências. Quando eu volto, as lembranças são onde? Estão na mente do espírito. Não passaram pelo cérebro. Às vezes eu pego uma coisinha aqui ou outra, né? Na hora da união, mas a grande parte, ó. Aí você fica com raiva, tive um sonho legal, lembrei disso, aí agora vai. É como se alguém fosse apagando, né? Fosse deletando tudo. Aí você tenta segurar, mas não, vai tudo que você tinha de lembrança, né? Aí ela diz assim: não sei se, caso feita uma regressão da memória com ela, seria possível reconstituir um diálogo entre o espírito e o doutrinador. Tenho minhas dúvidas de que isso fosse possível, porque esse diálogo não está na sua memória, e sim na do espírito. Seria difícil registrar toda a conversa e as emoções alheias, ao mesmo tempo que pensa e observa com a sua própria mente. Nunca consegue, assim, reconstituir toda a comunicação. Porque quando, muitas vezes, o espírito está dando a comunicação na mesa mediúnica, o médium está desdobrado. O médium está desdobrado. Então, tudo está na memória. O espírito está manipulando os centros nervosos da médium para tocar ali no centro nervoso responsável pela fala. Pela fala. Mas está tudo aqui, na cabeça dele. Está na memória dele, e não na memória do médium. De volta a casa, após encerrado o trabalho, procura não fixar-se demais, mesmo nos aspectos mais relevantes, que porventura tenha guardado da memória. Agora, para a gente encerrar, vamos voltar um pouquinho no capítulo 15. Capítulo 15, item 3. Vamos voltar nesse livro mesmo. Capítulo 15, volta um pouquinho, item 3. O 3 é responsabilidade mediúnica. Acharam? Capítulo 15, item 3. Agora, no item 3, responsabilidade mediúnica, o oitavo parágrafo. É só voltar, eu acho que umas 6, 5 folhas, mais ou menos. Você vai estar no capítulo. É o próprio capítulo 15 que a gente está estudando, né? Pode voltar para o item 3. A gente está no capítulo 15. Só que a gente está no final do 5. A gente vai voltar para o item 3. Oitavo parágrafo. Acharam o oitavo parágrafo? Volta para o item 3, acha o oitavo parágrafo. Acharam? No oitavo parágrafo diz assim: isso nós já estudamos, vamos só fazer uma revisão. Agora, vejamos bem. O espírito do médium não perde sua autonomia, nem sua autoridade e soberania sobre o corpo emprestado a outra individualidade que o manipula. Ele está falando do médium que está desdobrado. O corpo é de sua inteira responsabilidade. E somente através do seu perispírito pode a entidade desencarnada atuar sobre o mesmo. O espírito do médium empresta sua aparelhagem física, mas continua dono dela. Então, você empresta teu corpo, mas continua dono do corpo. Todo mundo que empresta alguma coisa é dono daquilo que emprestou. Você não deu, você emprestou. Significa o quê? Você quer de volta, certo? Aí ele diz aqui: vigilante, continua dono dela, vigilante, de olho o tempo todo
para certificar-se de que nada lhe aconteça. Então, ele fica vigiando o corpo, para não deixar que nada de ruim aconteça ao corpo. Tá? Tanto é assim que, se julgar necessário, poderá interromper a comunicação a qualquer momento. O que a Regina tem dificuldade de fazer. Lembra que nós vimos isso? Quando ela diz que ela está vendo o corpo, está vendo o que o espírito está fazendo, mas ela acha que não consegue interferir. Mas olha o que a Amy está dizendo aqui. Consegue sim, porque ali é uma médium narrando. Ela tem a impressão, como nós vimos, estudamos hoje, que ela não vai conseguir interferir na comunicação se o espírito fizer algo errado. Mas consegue sim. Ele diz aqui, não há, a rigor, mediunidade inconsciente. O espírito está sempre consciente e atento. Porque, às vezes, o médium, ele está dando a comunicação, aí ele fecha o olho. O espírito que está mandando a comunicação, e o médium está ali. Aí você diz assim, o médium está inconsciente. Não, o médium está desdobrado, consciente, olhando em tudo. Por isso que ele diz que praticamente não tem mediunidade inconsciente. Porque o olho do corpo está fechado, está assim. Ó. Aí todo mundo, não, o médium é inconsciente. Não, o médium não está ali, ele está desdobrado. Pode estar a 1 metro de distância, pode estar sentado na cadeira do lado, pode estar em pé atrás observando. Então, ele está de olho em tudo. O médium, o espírito do médium está consciente. Por isso que ele diz aqui, não há a rigor, no sentido puro da palavra, mediunidade consciente. O espírito do médium está sempre consciente e atento. A diferença está em que a consciência não se expressa pelo cérebro físico, que naquele momento está sendo manipulado por uma mente estranha, que é o espírito comunicante. Mas sim no perispírito do médium. É ali, tá? É ali que a consciência está. No perispírito do médium, que está ligado ao espírito, perispírito e espírito. Usualmente desdobrado e presente. Não tem nada de fazer uma viagem. Eu fui não sei para onde. A curta distância. Por isso se torna difícil ao médium registrar a comunicação transmitida por intermédio do seu cérebro físico, mas gerada por outra mente que não a sua. Por isso que ele dificilmente consegue guardar a lembrança, né? Ao retornar ao corpo, ele encontra vagas impressões, como se fossem pequenos registros. Ele encontra vagas impressões, deixa eu ver, do que por ali fluiu, vindo da mente do espírito comunicante. É como se fosse assim: alguém escreveu um texto, depois pega a borracha e apaga o texto. Mas não apaga bem apagado. Às vezes não acontece isso? Fica sombras do texto. Você até fazendo assim, você dá para ler alguma coisa. Principalmente quando a borracha é muito nova, é bem suja, aí você apaga, não fica, né? Aí do sombreado do que estava escrito. Aí você consegue captar alguma coisa. Não o texto todo, mas alguma coisinha você consegue captar. Aí diz aqui, né? Coisa semelhante acontece com o sonho, do qual nem sempre podemos nos lembrar, porque as atividades desenvolvidas pelo sonhador não ficaram registradas no cérebro físico. Você desdobrou. Tudo que você sonhou está na mente do espírito, não está no cérebro, né? Físico, e sim na sua contraparte espiritual. Então, vamos dizer assim, está no cérebro perispiritual, né? Por isso que ele falou aqui, coisa semelhante acontece com o sonho, do qual nem sempre podemos nos lembrar. Que as atividades envolvidas pelo sonhador, que foi o médio desdobrado, não ficaram registradas no cérebro físico, e sim na sua contraparte espiritual. Isso não quer dizer que a pessoa ficou inconsciente enquanto sonhava. Apenas não guardou a lembrança do que aconteceu e pensou. Bem explicado, né? Ficou bem claro para a gente o que aconteceu. Muito interessante
muito importante para todo médium, tá? Para todo médium, isso é muito importante para aquele médium que está estudando, para ele saber como é que o processo acontece. Vamos voltar para o item 6? Lá, vamos voltar para o item 6. Interdependência das mentes. Aqui a gente vai botar data. Hoje é dia 31, né? Dia 7. 7/11. 7/11, a gente vai. É o item 6. Semana que vem. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o que nós estudamos aqui, sobre o que entendeu, se ficou alguma dúvida? Eu achei interessante, eu tinha essa dúvida sobre a questão a energia do médium para o sofredor, né? O espírito, né? E a calma naquele momento, a energia, né? O fluido animal, mas depois ele volta a sentir tudo, dependendo de como ele trabalhar isso aí. Mas Se, ele volta do mesmo jeito. exatamente, porque é dele. É É dele, pois é. médio. Naquele momento, o fluido animal do médium deu uma acalmada nele, até para ele conseguir se expressar, ele está mais calmo e tudo, né? Ouvindo que está sendo dito, se ele aceitar, reconhecer, quando volta, pode voltar um pouquinho mais atenuado, mas o médium não tem a capacidade de retirar dele a dor dele, porque a dor é dele. É ele que vai ter que tirar essa dor. Mas ele pode ter um alívio durante o choque anímico. Ele vai ter um alívio, entendeu? Vai. A carga, uma boa parte dessa carga vem para o médium toma o pancadão e doa um pouco seu fluido para aliviar aquela dor dele, né? Aquela coisa, tira, Tira. tira e dá o alívio. Não é só tirar, tira a dor dele e dá um pouco de alívio a ele. É como se fizesse o curativo, né? Pega, tira a sujeira da ferida e bota um remedinho. Mas o tratamento tem que continuar. Então, o médium fica com esse peso com ele, essa agonia, esse sofrimento com ele. E ele doa uma parte do seu fluido animal para o espírito. E o espírito se sente aliviado. Aí vai depender do espírito. Se ele aceitar, fala, William. Muitas vezes não é só questão da dor, não é só aquela dor, aquela percepção de dor física, né? Mas É, é aquela a revolta, o ódio dele é tão grande que e aí que eu acho que eu achei interessante é que o fluido animalizado do médium, mais o conjunto dos fluidos, né, dos trabalhadores dali da casa que estão dando assistência àquele espírito, é tão tamanho que ele se sente sufocado e ele fica sufocado até de expressar esse ódio, esse ressentimento, né, essa coisa ruim dele, assim. E aí ele é obrigado a se acalmar. importância da sintonia entre o grupo, da harmonia entre o grupo. Então, aquela coisa, já que não vai pelo amor, vai pela dor. Então ele fica ali, ó. Ele é Isso, obrigado a ouvir tudo que o doutrinador vai dizer. Agora, depois terminado a doutrinação, vai depender dele querer assimilar aquilo ou não. Ele ouviu, de alguma forma ficou registrado aqui. Mas ele pode dizer: eu não quero saber disso, não. Eu vou embora. Vai, vai embora. Mas ele, querendo ou não, ele ouviu, ficou registrado, que vai isso. ter um efeito, de repente, amanhã. Ou então ele pode se render. Não, realmente. Eu cansei de tudo isso. Eu quero a ajuda de vocês. A decisão final é do espírito. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Né? E aí, a partir desse momento ele dá abertura a novas possibilidades, né?
Agora, momentos, situações que eles dão uma caçada do livre-arbítrio do cara. Não, você vai ficar aqui com a gente. E é tipo assim, dependendo da situação, do que ele está fazendo, se ele está prejudicando muito o coletivo, aí é tipo assim, caça o mandato dele. Não, eu quero ir embora, não vai não, você vai ficar conosco por um tempo. E aí, dependendo da situação, ele fica como, entre aspas, obrigado. Ele não tem condições para dizer, eu vou, vocês não conseguem me prender. Ele já está dominado. Então, há casos Sim, é necessário uma coisa mais contundente, né? Então, a gente vê como é interessante esse trabalho. Mas uma coisa que nós vimos ali que chamou muita atenção foi quando a Regina diz que ela, desdobrada, ela vê tudo o que está acontecendo, inclusive a participação dos companheiros. Ela vê aqueles que estão trabalhando mesmo e vê também aqueles que não estão. Estão ali só fisicamente, mas que estão com a cabeça em outro lugar. Esses vão atrapalhar a reunião. Nesse momento que você falou, quando necessita-se deles, da vibração deles, manter o espírito ali no lugar. Por isso que É por isso, Rose, que o trabalho tem que ser sério, com responsabilidade, que quando o médium não está dando passividade, tem que estar vibrando pelo irmão que está dando, exatamente, porque você vai né? estar vibrando pelo espírito que está Exatamente. dentro do Isso. tratamento, né? Então, é muito importante, chama atenção para a gente esse trabalho, né, da responsabilidade. Então, nós vamos encerrando aqui. Daqui a 15 minutinhos, a gente volta para o estudo da obra da Amélia Rodrigues, né? Primícias do Reino. Esse livro também maravilhoso, de Valdo Pereira Franco, né? Nós encerramos o capítulo, né, Delícia? Encerramos. Hoje será a mulher Mulher hemorroísta. hemorroíça. Isso. Esse capítulo Belíssimo capítulo também. Escuta, Rose, quando o meu tio escreve as cartas para mim, através da minha prima, que é a médium, ele escreve através dela, mas no celular para mim, usando a tecnologia, né? Aí ele fala assim: olha, não se preocupa, não. O que não for servir para ela, o que não for interessar ela, né, se for de interesse só seu, eu apago. é a transcomunicação, já. É, Transcomunicação. eu apago, foi o que ele falou. Ah, tudo bem. Aí, quando eu abri a conversa de novo, já estava apagada. Entendeu? Era uma parte que eu queria reler, estava apagado. O que ficou, ela podia tranquilamente ler, não tinha problema, mas o que interessava só a mim, ele apagou. Muito interessante, muito interessante. Também. Aí, às vezes, eu falava assim, alguma coisa como se fosse ela. Aí ela falava assim, aí ele respondia assim: não, ainda sou eu. Daqui a pouco ela volta, mas ainda sou eu. Interessante. Muito interessante, muito interessante mesmo. É Você assim, tipo assim, como ele sabe que eu entendo alguma coisa, ele já pode falar. Ele disse que antes eu não podia falar porque eu não entenderia. Então, ele já pode falar certas coisas que eu. Aí, assim, é a tal, né? Você estuda e na prática você está vendo o que acontece. Porque eu sempre fui, assim, afastada dessa parte da mediunidade, porque eu achava que eu não tinha mediunidade nenhuma. Eu achava, né? Então, agora já acho outra coisa. Já tenho certeza de outra coisa. É isso aí. meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, todas essas bênçãos que a gente tem recebido, né? Essas informações, esses conhecimentos que nos ajudam. Então é só agradecer mesmo, tá bom? Um beijo no coração de todos. E hoje nós temos a nossa reunião pública, tá, gente?